Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais um vídeo aqui do canal e, sem dúvidas, esse é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei aqui para vocês, porque vamos falar sobre um transtorno duro, difícil, assim mesmo, tanto para o tratamento a partir do terapeuta, quanto para principalmente o paciente. Tá? Ele tem muitas manifestações psicopatológicas que diminuem muito a sociabilidade do paciente, esse entender-se consigo mesmo e com o mundo, e tem sintomas bastante graves. Esse é o transtorno de personalidade borderline, tá? E assim, não sei se vocês já ouviram dizer que existe um padrão ouro de tratamento, que é a DBT, e que poucos terapeutas sabem manejar, porque de fato é relativamente complexo, tem muitas regras, enfim, não é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, mas existe esse padrão ouro da TCC e tudo mais. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é um outro viés, tá? É um outro viés a partir da filosofia tomista. Porque vejam só, a primeira coisa que eu quero estabelecer com vocês aqui é o seguinte: eu não quero falar sobre coisas que vocês não consigam alcançar ou partir de premissas que estão só na minha cabeça. Vamos construir o conhecimento junto, como eu sempre busco fazer, tá? Vejam, o DSM, tô aqui com meu celular na mão para ler os sintomas para vocês e aí tô. O DSM, ele é um catálogo de sintomas. Todo mundo aqui na mesma página? Ok? Então, ele vai trazer para a gente manifestações fenomenológicas, certo? Ou seja, como a coisa se mostra. Então, se eu vou ao psiquiatra, eu reporto para ele alguns sintomas que eu estou tendo, que levam ele a crer que podem ser sintomas do transtorno borderline, ele vai eventualmente me diagnosticar com aquilo ali e pensar na melhor medicação possível para que eu possa melhorar com relação aos sintomas, ok? Então, o DSM nunca, em hipótese alguma, vai tratar de causas. E se vocês já assistiram meio vídeo é o meu, em qualquer lugar, vocês sabem que eu não trabalho com resolução de sintomas, eu trabalho com encontro e resolução de causas. Porque é só isso que vai entregar para o seu paciente aquilo que de fato ele precisa para ser feliz. Isso não quer dizer que a gente não vai olhar para os sintomas, ok? Não é isso que eu prego, não é isso que eu ensino para os meus alunos. A primeira manifestação é o sintoma, tá? E eu vou empreender o quê com relação aos sintomas? Remédio e técnica. Então, remédio e técnica são ruins, Marina? Claro que não são excelentes, mas a gente precisa colocá-los no lugar deles. Remédio e técnica servem para resolver sintoma. O que é que resolve a causa, portanto? O trabalho terapêutico. Então, se o paciente chega sintomático, muito sintomático para você, você vai empreender remédio e técnica, mandar para o psiquiatra, empreender uma técnica das abordagens terapêuticas e tudo mais, até que ele estabilize, tá? A psique dele estabilize. E agora a terapia tenha um terreno mais adubado, digamos assim, mais tranquilo para entrar, tá? Então, olha só, o DSM vai trazer um conjunto de sintomas. O DSM não vai tangenciar a causa. Até porque o ápice da psicologia é o adulto funcional. E quem é um adulto funcional? Pessoa sem sintoma. A pessoa que consegue performar razoavelmente bem na realidade, cumprindo razoavelmente bem os seus deveres, e ok. Mas nós sabemos que nós podemos ser muito mais do que isso. Nós sabemos que nós podemos ser felizes, nos entregar arduamente ao ideal e, de fato, conseguir chegar num lugar muito acima de um adulto funcional. Mas primeiro, obviamente, precisamos passar por um adulto funcional. A gente não consegue sair do sintoma para a causa final, para a felicidade, ok? Então vamos lá. Quais são os sintomas? Eu quero que vocês prestem muita atenção nesses sintomas. Como a coisa se manifesta, tá? Quais são os sintomas do transtorno borderline? Eu peguei aqui no celular para ler para vocês. São 9 catalogados pelo DSM e o paciente precisa ter pelo menos 5 para fechar o diagnóstico. Primeiro, esforços desesperados para evitar o abandono, real ou imaginário. Relacionamentos intensos e instáveis que alternam entre idealização e desvalorização da outra pessoa. Terceiro, autoimagem ou senso do eu instável. Quarto, impulsividade em duas ou mais áreas que pode prejudicar, como por exemplo, sexo inseguro, compulsão alimentar, dirigir de forma imprudente. Comportamentos, gestos ou ameaças repetidas de suicídio ou automutilação. Mudanças rápidas de humor, normalmente durando apenas algumas horas e raramente mais do que alguns dias. Sentimento persistente de vazio. Raiva inadequadamente intensa ou problemas para controlar a raiva. Pensamentos paranoicos temporários ou sintomas dissociativos graves desencadeados por estresse. Prestem bastante atenção em não ser abandonado,
relacionamentos intensos e instáveis, autoimagem instável do eu, impulsividade em duas ou mais áreas, comportamento de autossuicídio, autossuicídio é ótimo, suicídio, automutilação, vazio, sintomas persistentes de vazio, raiva inadequadamente intensa. Ok? Não é para decorar. Eu quero que isso permeie o imaginário de vocês enquanto vocês escutam esse vídeo, porque eu quero trazer para vocês a causa profunda desse transtorno segundo Santo Tomás. Claro que Santo Tomás não disse isso, eu estou extraindo aqui para vocês. E a terapêutica para esse transtorno segundo Santo Tomás, tá? Então, esses são os sintomas, o paciente precisa ter 5 ou mais, e o padrão ouro para tratar isso aqui é a DBT, Terapia Comportamental Dialética, que são uma série de regras, uma série de técnicas, é realmente relativamente complexo. E a primeira vez, gente, que eu atendi um paciente border, que eu me dispus a estudar a DBT, né, porque eu vi que era o padrão ouro, eu lia e lia e lia, e tinha a mesmíssima sensação que eu tive quando eu comecei a estudar a TCC. Quando eu comecei a estudar a TCC, eu me sentia apenas um robô. Um robô que recebe uma série de estímulos e vai repassando para o paciente, vendo como o paciente retorna, processando esses dados, quase que como uma inteligência artificial, tá? E não é que a TCC seja ruim, mas, de novo, ela serve para algo muito concreto e específico que está muito abaixo do que o homem pode realmente ser, ok? Essa é a premissa. E aí, eu lia aquilo ali, e eu via todo mundo dizer que tinha que ser um terapeuta excelente, saber fazer aquilo muito bem para poder tratar de fato o paciente border, que é um paciente difícil, de fato é, em virtude da sintomatologia e de, normalmente são pacientes com traumas muito profundos. Eu olhava e eu pensava, abaixo de todo esse escombro, abaixo de todas essas regras, dessas secas para um lado e para o outro, biológico, psicológico, etc., social, tem várias coisas nesse sentido. Me parece que falta algo central que irradie luz para isso. Porque me parece que se eu sentar diante do meu paciente e empreender todo esse conjunto de técnicas, ele não vai melhorar. Ou se ele melhorar, não é o tanto que ele poderia melhorar, não é o tanto que ele tem potencial de melhorar, tá? E quando eu comecei a atender, eu fui lá, estudei, soube fazer, comecei a atender, comecei a colocar em prática, eu comecei a perceber que aquela intuição que eu tinha de que faltava algo era real. Eu não sabia o que faltava, mas faltava. Era real. E esse algo, gente, por vezes, a terapia cientificista, a psicologia cientificista não vai tocar, tá? Não é que ela rechaça, mas ela não vai tocar. Em alguns pontos ela até rechaça. Esse algo se chama vínculo terapêutico. Então eu percebi que ainda que eu empreendesse todas essas técnicas, se eu não tivesse um excelente vínculo terapêutico com o meu paciente, Marina, peraí, mas o vínculo só importa aqui? Não, mas aqui importa muito mais. Aqui ele é o centro irradiador de tudo que você pode fazer pelo seu paciente. E não é um vínculo, é o vínculo, entende? E eu vou explicar por quê. Então, eu percebi que a coisa mais importante para o paciente border é o vínculo terapêutico de confiança, amor, profundamente estabelecido. Inclusive, foi quando eu comecei a perceber essas coisas que eu comecei a falar para os meus alunos que a religião e a terapia, elas têm muita coisa em comum. E uma delas, na época, foi que eu percebi que o centro irradiador da religião é a caridade. E o centro irradiador da terapia também deve ser a caridade. E é nesse sentido que eu falo para vocês que a psicologia moderna rechaça isso, porque ela vai dizer que o terapeuta precisa ser neutro. Gente, eu sou totalmente contra o terapeuta neutro. Porque quando você está diante de alguém, quando você está diante de uma pessoa, para que você consiga tocá-la de forma genuína e que ela de fato melhore, vocês precisam experimentar um encontro pessoal. O paciente ele precisa confiar em você. O paciente ele precisa ser dócil às coisas que você vai dizer para ele. E não existe docilidade sem uma certa obediência. E não existe obediência sem amor. Porque a obediência sem amor, ela vem de um autoritarismo. E o autoritarismo não gera movimento perene, não gera movimento imbuído de caridade. Pode gerar meio que um estímulo-resposta, mas o paciente não vai sair daquele lugar, tá? Então eu percebi que faltava vínculo e que o vínculo era algo fundamental, tá? Beleza. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa, dito isso, que eu gostaria de falar para vocês aqui com relação a
a causa mesma e a terapêutica do transtorno borderline para Santo Tomás, tá? Fazendo uma transposição da filosofia dele para a terapia. Vejam só, nós temos um momento em que a psicologia rompe com a ética, certo? E esse rompimento leva a psicologia para uma simplificação excessiva. E essa simplificação excessiva ela vai esbarrar fatalmente nos transtornos de personalidade. Quando a gente consegue fazer uma visão integrada desses transtornos, o estudo fica muito enriquecido, porque, por exemplo, muitos estudiosos já indicaram que os transtornos eles podem ter uma causa moral, ainda que eles não fossem religiosos, os estudiosos. Os transtornos podem ter uma causa moral. Eles não colocam como a raiz de tudo, tá? Mas podem ter uma causa moral. Então, o Echevarria ele vai dizer pra gente que as decisões morais que nós tomamos vão minando nossas capacidades psicológicas. E aí, elas vão contribuindo num grau maior ou menor para uma despersonalização do sujeito. Então, o sujeito deixa de conseguir dizer eu pessoalmente, digamos assim, e ele acaba por ir minando essa personalidade em virtude das suas decisões morais para o mal, tá? Então, existe uma semelhança evidente, basta você ser um sujeito honesto. Existe uma semelhança evidente nos transtornos de personalidade com alguns tipos de caráter vicioso. A gente consegue categorizar isso, tá? O que a gente precisa compreender para categorizar isso é como essa cognição viciosa vai se desenvolvendo ao longo do tempo na pessoa para que chegue a um transtorno, tá? De fato, esse desenvolvimento do transtorno de personalidade é bastante complexo e é multifatorial, obviamente. Então, eu não consigo reduzir um fenômeno complexo a uma causa só. Como, por exemplo, foi só um trauma. É só biológico. Tem só fator social. Tem fator só interpessoal. Tentar isolar essa causa provavelmente vai ser uma atividade infrutífera, tá? E é justamente nesse sentido que em 1999, alguns psicopatologistas bastante renomados de Oxford, ou seja, pessoas que de fato estão olhando para isso, eles afirmaram que nenhuma outra área do estudo da psicopatologia está mais repleta de controvérsias do que aquela que estuda os transtornos de personalidade. Então, nós estamos num terreno espinhoso, tá? Então, quando a gente olha para isso, quando a psicologia olha para isso, ela vai sempre levar em conta alguns fatores biológicos e sociais. Só que quando ela leva em conta só isso, ela acaba por se esquecer fatalmente de um negócio maravilhoso, brilhante, chamado vontade humana. E por que a psicologia se esquece disso? Porque a vontade humana é imaterial. E a psicologia é cientificista, materialista, empirista, então ela vai se ocupar de fenômenos concretos, visíveis, que dá para quantificar e ou metrificar, tá? Então, ela vai esquecer totalmente da vontade, porque a vontade é intangível, é imaterial. Muitas vezes, a psicologia cientificista vai afirmar que não existe livre-arbítrio, inclusive sobre isso, logo um vídeo no Instagram. E vai se esquecer, portanto, da vontade, tá? Então, assim, é claro que, olhando para a vontade, pode existir uma predisposição. O sujeito pode ter nascido, por exemplo, com um bloqueio cerebral para a área do cérebro que sente tal coisa, né? Quando a gente fala de psicopatia, por exemplo, não dá para você precisar, de fato, qual é a causa mesma e única da psicopatia. É claro que o sujeito ele pode nascer psicopata, ele pode ter uma predisposição genética e aí fatores exógenos vão ocorrer e de fato aquilo ali vai se desenvolver, tá? Pode ser fruto de um trauma, tudo junto ao mesmo tempo, mas assim, eu acredito muito que apesar de ter essas influências externas, normalmente vai haver uma predisposição. E aí, tudo isso junto, confluindo, nós vamos chegar num tipo de transtorno da personalidade, tá? Então, é claro que pode haver uma predisposição, mas entre a predisposição e a instalação do problema, haverá sempre o intermédio da vontade, tá? E essa dimensão da vontade, essa dimensão volitiva, implica dois aspectos básicos. Primeiro, a dimensão de um objetivo de vida e a ordenação das nossas potências, a ordenação das nossas ações a esse objetivo de vida. Tá? Quando a gente vai falar de vontade, a gente vai falar do fim da vida, do fim que se busca durante a vida e da nossa ordenação, do nosso cotidiano, das nossas potências, do nosso movimento para esse fim. Então, olha só, quanto maior e melhor o objetivo, melhor nós agimos, tá? Então, agir de uma melhor maneira cria em nós uma disposição confiável, um hábito de atuar bem,
E essa atividade de agir bem fortalece ainda mais a nossa disposição de continuar agindo bem e de continuar perseguindo fins valiosos, certo? Ou seja, o que é que o hábito faz? O hábito vincula quem nós somos àquilo que nós estamos dispostos a fazer. Então, minha gente, essa primeira coisa que eu queria dizer para vocês, de forma bastante sucinta, é só para que a gente perceba. Falei do vínculo, tá? Que foi a percepção que eu tive. E agora eu quero construir com vocês a questão da vontade. A psicologia moderna, quando ela vai falar de transtorno da personalidade, ela vai esquecer-se da vontade humana. Ela vai esquecer-se de que a psique é uma força causal que pode agir apesar de, tá? Então, nada aprisiona a nossa vontade, a não ser a gente mesmo. Então, Deus não toca na nossa vontade, o demônio não toca na nossa vontade. Não existe. Não existe algo que aprisione a nossa vontade. É claro que existem forças mais ou menos intensas que podem atuar na vontade de uma forma mais ou menos intensa também, tá? Então, por exemplo, eu não posso dizer que uma pessoa que seja dependente químico, ela tem uma liberdade total da vontade como eu tenho. Eu não posso, tá? Existe ali um fator químico que realmente quase que aprisiona, tá? Então, assim, eu sei mais ou menos como um dependente químico vai agir, mas isso não determina como ele vai agir. É possível que um dependente químico pare de usar a droga hoje e nunca mais use, sem internação, etc, etc, só por um ímpeto e uma força de vontade? É provável? Mais ou menos. Porque, de fato, a dependência química é algo que tende a aprisionar nossa vontade, muito embora ela não seja aprisionada, porque a psique é uma força causal. E por ser força causal, nada a determina. Gente, se eu perguntar para você assim, olha, por que que você faz o que você faz? Você pode me dar uma série de aspectos históricos. Ah, foi porque a minha mãe, foi porque o meu pai, foi porque eu, foi porque a minha avó, foi porque a escola, porque o meu professor, porque o meu namorado, porque o marido. Você pode me dar uma série de aspectos históricos, mas você precisa ser honesto e confessar que nenhum desses aspectos determina a sua ação. Pode explicar em alguns sentidos. Quanto mais imaturo você for, mais vai explicar, mas nunca, em hipótese alguma, vai determinar. E se a psique, que é o objeto da psicologia, é uma força causal e nada aprisiona a nossa vontade, isso não pode ser desconsiderado para análise de nada nessa ciência. Nós estamos falando da psique, tá? E a centralidade da psique, conforme Santo Tomás, está no elemento intelectivo. E quando eu falo de intelecção, eu não estou falando só de inteligência, gente. É importante que se diga isso. Quando eu estou falando de intelecção, eu estou falando de inteligência e vontade. Porque a vontade é o apetite intelectivo. É aquela potência que faz o que a inteligência entrega. Percebe? Apetecer vem de movimento. Se eu apeteço, eu me movo. Se eu apeteço um café, eu levanto, me movo, faço café e tomo, para que de alguma forma eu possa me unir a ele. Então, eu apeteço para que eu me movimente e me una ao bem. A vontade nada mais é do que essa faculdade que apetece o bem através da verdade entregue pela inteligência e se movimenta para se unir a esse bem imaterial que a inteligência entregou. Então, olha a importância disso aqui, que é totalmente descartado pela psicologia moderna, tá? Então, primeira coisa, vínculo. Segunda coisa, vontade. Beleza? As duas coisas são desconsideradas pela psicologia moderna e é o que vai fazer toda a diferença para o que a gente vai falar agora. Duas coisas. Causa profunda do transtorno terapêutica. Ambos encontrados em Santo Tomás, não com essas palavras, mas transposto para cá, para a nossa terapia, a partir do que Santo Tomás nos diz. Bom, existe um vício capital chamado assídia, sobre o qual Santo Tomás vai falar na segunda da Suma Teológica, que é o tomo famoso das virtudes, que é gigantesco. E nesse tomo, na questão 35, ele vai nos contar sobre a assídia. Bom, existe uma dúvida, muitas vezes ela aparece, sobre a diferença entre a assídia e a preguiça, tá? E muitos teólogos, padres do deserto, eles vão tentar empreender essa diferença, mas nenhum deles vai ser tão claro e cirúrgico quanto Santo Tomás, tá? Então, ele vai distinguir a assídia da preguiça com muita clareza. Inclusive, isso é uma originalidade dele. É ele que traz essa distinção tão clara.
Então, mais do que aquilo que é próprio da preguiça, o que é que existe na preguiça? Existe uma fuga da realização de si mesmo quando eu olho para a dificuldade do trabalho. Então, eu abro mão de realizar a mim mesmo os meus bens interiores, o meu fim último, os meus fins parciais, a minha vida mesmo em prol do bem. Eu abro mão disso quando eu coloco na balança e a dificuldade do trabalho, o trabalho ser árduo, pesa mais do que a minha própria realização existencial. Então, a preguiça é isso aqui. Eu fujo da minha realização existencial porque o trabalho é difícil, porque é difícil fazer isso. Então, mais do que isso que existe na preguiça, aqui na assídia existe uma certa tristeza. E existe uma tristeza muito particular, uma tristeza congelante. Não se esqueçam disso. E vejam como vai fazer todo sentido no bordo. Uma tristeza congelante que paralisa, que devasta, porque essa tristeza, gente, ela não é dirigida para os bens árduos, como na preguiça. Não existe ai meu Deus, isso aqui é muito difícil. Não, essa tristeza é dirigida para dentro. Essa tristeza é dirigida contra os bens interiores. E meu amigo, seus bens interiores não são seus. Sua casa é sua. Seu carro é seu. Seu computador é seu. Seu celular é seu. Agora, os seus bens interiores não são seus. Os seus bens interiores são divinos. Todo aquele que consegue cultivar em si bens interiores, os cultivam, perdão, em virtude do amor de Deus. Então, olha, se na assídia eu tenho uma tristeza profunda, uma tristeza congelante, uma tristeza paralisante, voltada para os meus bens interiores, eu tenho uma tristeza, portanto, para os bens divinos. Eu tenho uma tristeza, portanto, em face do próprio Deus. E eu não sei se vocês assistiram meu último vídeo sobre amor próprio. Lá eu falo que eu só consigo me amar em virtude de Deus. Eu só consigo amar a Deus por Deus, a mim por Deus e ao outro por Deus. Nessa ordem, tá? Então, se o primeiro objeto de amor já não existe, eu não consigo nem amar a mim mesmo. Porque o que há de bom em mim não é meu. Foi Deus que me deu, tá? Se eu tiro Deus de mim, só me sobra o mal. Então, minha gente, olha só que situação terrível para aquele que tem assídia. No final das contas, portanto, a assídia é uma tristeza do próprio bem espiritual. É assim que São Tomás vai definir para a gente, por isso ele define com tanta clareza. A assídia é uma tristeza do bem espiritual. É uma tristeza com o bem divino interior. É um esfriamento espiritual que é totalmente oposto ao calor da caridade. Percebe? Então, olha, gente, se eu estou dizendo que o centro da vida religiosa, que o centro da terapia tem de ser a caridade, que essa caridade é um amor embrasado, e que eu estou falando de um vício que congela o meu bem interior, eu estou falando algo que é diametralmente oposto a Deus, vocês percebem? E se eu estou falando de algo diametralmente oposto a Deus, não tem como esse transtorno, né, que tem a base na assídia, esse vício ser algo fácil. Não tem como ser algo mais ou menos que dá pra gente levar e viver. É algo profundamente triste. E que de fato vai atingir a vida da pessoa em cheio e das pessoas que convivem com ela, tá? Então, esse congelamento espiritual, ele vai barrar qualquer desenvolvimento interior. Qualquer. Só que ele barra, olha só que triste. Ele barra o desenvolvimento interior, ele barra a vida espiritual, mas ele não barra o movimento da alma, tá? Vejam, ele não barra o movimento da alma. Essa depressão, esse tédio que a assídia vai provocar, inclusive tem uma parte da praxe da psicologia que o Echevarria vai fazer a diferença entre a assídia e a noite escura de São João. Essa depressão, esse tédio, eles vão aparecer muitas vezes disfarçados por um excesso de atividade. Por isso que eu falei que a alma não congela, a alma não paralisa. Esse excesso de atividade do paciente de border, que qualquer um que tenha atendido um border vai me dizer que é verdade, qualquer pessoa que ouça isso aqui que seja border vai me dizer que é verdade, esse excesso de atividade do paciente que tem border, ele é um produto da ansiedade. Por quê? Porque a pessoa, gente, se ela olha para dentro e ela odeia os seus bens interiores, que são divinos, a pessoa ela não consegue conviver consigo mesma. Ela não consegue estar tranquila consigo mesma, porque no final das contas ela se odeia.
Porque se ela odeia o que tem de bom nela, se eu só consigo amar a mim em virtude de Deus, se eu não amo a mim, eu me odeio. Se eu odeio a Deus, eu tenho um congelamento espiritual e eu odeio a Deus, eu não consigo ter nenhuma prática espiritual, se eu não consigo amar os bens espirituais que são altamente dignos de amor, eu odeio a mim mesma. Então, se eu odeio a mim mesma, eu estou dentro da minha casca, eu não consigo estar tranquila comigo mesma. Só que tem um problema, eu não consigo fugir de mim. Olha só, eu tenho um congelamento espiritual, eu tenho uma tristeza, uma depressão, um tédio, eu me odeio, eu não consigo fugir de mim. Se eu não consigo fugir de mim, se essa tensão é grande, gigante, que está me causando um monte de sintoma, e eu estou muito mal, a ponto de muitas vezes querer morrer, é um dos sintomas. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar escapar pela janela dos sentidos. Eu vou tentar distensionar através dos prazeres. E quanto mais essa tensão for gritante, quanto mais essa tensão doer, eu vou empreender atividades prazerosas altamente destrutivas. Porque o que eu quero é fazer essa dor parar. Se tem alguém aqui me assistindo que tem transtorno borderline, eu tenho certeza que ele está dizendo: é verdade, é verdade, é verdade. Eu já atendi mais de 10 pacientes borderline, gente. E eu já estudei bastante esse transtorno. Eu já assisti documentários no YouTube. Então, assim, é realmente uma condição inquietante. É realmente uma condição que inquieta e paralisa ao mesmo tempo. Só disso aqui já tem uma tensão psíquica tão grande que já vem para fora através de sintomatologia tão pesada. Então, congelamento espiritual, de novo, ódio a mim mesmo, ódio ao divino, ódio aos bens interiores. Um aprisionamento em mim, quero fugir, não estou aguentando, não estou dando conta. Não posso fugir. Estou dentro da minha casca. Então eu vou tentar escapar pela janela dos sentidos. E quanto mais essa dor doer, mais essa atividade vai ser destrutiva. Lembram desse sintoma? Então, assim, eu já tive pacientes border que, quando estava doendo muito, eles pegavam o carro e dirigiam a 200 por hora sem cinto. Eles queriam sentir a adrenalina, né? Que por hora ia entrar no lugar da dor, depois passar. Que também é a mesma, mais ou menos o mesmo mecanismo da automotivação, né? É porque a dor física é tão intensa que por hora ela sobressai a dor da alma, mas depois passa. E depois faz de novo. E se a dor for muito intensa, nós temos a tentativa de morte, tá? E muitos deles conseguem. Mais de 80% dos pacientes com borderline tentam. Mais ou menos 26%, se eu não me engano, foi a última vez que eu vi, conseguem. Então isso aqui é muito sério, gente. Essa dor é muito séria. Por quê? Porque não é voltada para as suas partes baixas. Não é voltada para os seus prazeres. Você odeia aquilo que é o centro da caridade. Percebe? Não tem como ser simples, não tem como ser fácil, vai doer de verdade, tá? Então, vai se chamar, esse movimento desordenado pelos sentidos vai se chamar de uma inquietude errática do espírito. É assim que Santo Tomás chamava, tá? E aí, minha gente, fica muito claro que o paciente que tem assídia, ele vai ser, muitas das vezes, um desesperado. Como não se desesperar numa situação dessa? Então, essa relação entre desespero e assídia é evidente. Então, esse desespero é provocado por esse suicídio espiritual. E pode levar também à morte corporal, né? É como se, já que eu matei meus bens interiores, não me resta mais nada, então também não tenho por que viver. Então, existe uma opressão afetiva, existe uma angústia. E essa angústia, essa opressão afetiva, é descrita pelos padres do deserto como uma náusea da vida. Então a vida te deixa nauseado, viver te deixa nauseado. E isso gera uma opressão afetiva e uma angústia. Então, aquele que detesta o seu verdadeiro bem, porque o meu verdadeiro bem é aquilo que é interior, que é divino, que é espiritual, que vem da caridade. Aquele que odeia o seu verdadeiro bem, odeia a si mesmo, portanto. E quando eu fujo desses bens interiores, fica um buraco, certo? Vocês já ouviram dizer, né, quando a gente vai construir virtude, o paciente tem um vício, vai construir virtude, a gente fala que não se supera aquilo que não se substitui. É como se você quisesse que a criança parasse de fazer tal coisa, mas não desse uma outra coisa para ela fazer. Então ela fica ociosa ali olhando para o teto. É claro que ela vai pensar incessantemente naquela outra coisa que ela queria fazer e não pode. Então, quando a pessoa foge dos bens interiores, dá as costas para eles, tende a haver algo que preencha esse espaço. É como se fosse uma lei da psique humana. A pessoa, a psique, não tolera o mal puro. Então, eu não consigo ficar ali
sem nenhum bem, digamos assim. Eu não consigo estar vazia de bem. Mas se eu não cultivo os bens interiores, eu tenho de cultivar algum bem. Então, se eu rechaço o grande bem, o bem interior, o bem da caridade, o bem divino, ao menos eu preciso buscar pequenos bens, tá? E eu não vou reparar que a quantidade de pequenos bens que são o bem do prazer, porque o prazer, gente, em si não é um mal, tá? O problema é como a gente utiliza. Deus deixou o prazer pra gente utilizar. Se o prazer existe, ele é um bem. A existência é um bem. Sempre. Então, eu não vou reparar que a quantidade de pequenos bens jamais vai superar a diferença qualitativa entre todos esses pequenos bens juntos e o grande bem, tá? Então vejam só, se eu rechaço os bens interiores, eu não consigo suportar o mal puro, eu começo a buscar bens parciais, eu me encho de bens parciais, vocês percebem que isso vai produzir uma sede pelo gozo sem fim. Porque esses vários bens parciais jamais vão conseguir o mesmo efeito do grande bem. Então, eu tenho aqui uma sede insaciável por prazer. É assim que os pacientes border ficam, infelizmente. E como essa tristeza é infinita, eu também vou buscar um prazer infinito, no final das contas. Tá? Então, concluindo, a Sídia vai se voltar contra o centro da vida espiritual, que é a caridade. E por isso que é tão grave. Não há amor a Deus, não há amor a si, ordenado, não há amor aos outros. Existe um vazio. Lembram lá do sintoma? Sensação persistente de vazio. Por quê? A pessoa está oca, porque ela não tem bens interiores, que são os únicos bens que importam. Todos os outros bens buscados, para fazerem sentido, eles precisam desse substrato interior, que não tem. Então, existe um vazio justamente em virtude da ausência desse bem maior. Existe um vazio que você, terapeuta, presta atenção aqui. Existe um vazio que você, terapeuta, é capaz de ajudar a preencher com a ferramenta terapêutica que eu vou apresentar para vocês já já, tá? Beleza. Então, assídia é um vício capital, que é uma tristeza acerca do bem espiritual. Vou fazer um finalmente aqui para que vocês percebam de novo os sintomas que a gente falou no início. Assídia é um vício capital, que consiste numa tristeza acerca do bem espiritual, do bem interior, que é o bem divino. A primeira consequência da assídia é esse congelamento da vida psíquica, congelamento da vida mental, que vai tornar a pessoa muito fria com relação às coisas do espírito. Isso leva ao desespero em relação ao fim último, né? Tipo assim, minha vida não tem sentido, para que eu tô aqui? E além do desespero com relação ao fim, isso leva a uma frouxidão com relação aos meios. Eu não consigo terminar nada, eu não quero fazer nada, eu só quero ficar aqui parado, estático, olhando para a minha dor. E buscando prazeres para aliviar. Muitas vezes absolutamente desregrados. Isso leva à pusilanimidade. Eu sinto que eu não sou capaz de grandes bens, e no final das contas, de fato, naquele momento você não é. Isso leva a um relaxamento moral. Os pacientes bordas, na grande maioria das vezes, vão relatar grandes imoralidades para nós, tá? E eu não estou falando aqui a nível de julgamento, eu estou falando a nível de descrição, pelo amor de Deus. Vai levar a uma ociosidade e vai levar a uma inércia espiritual, que vai resvalar a gente em todos os sintomas que a gente falou no início da aula, tá? E toda essa problemática vai trazer ressentimento, vai trazer rancor, e ressentimento e rancor são a dupla explosiva que levam o paciente à malícia. Olha que problema. Então, como eu congelo aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante, eu vou ter um grande movimento voltado para outras coisas, um estado persistente de ansiedade pela fuga dessa tristeza interior que eu sinto, dessa depressão, desse tédio, que vai levar minha mente a ficar divagando, devagaciamente. Vai me levar a uma instabilidade afetiva. Óbvio que sim. Claro que sim, que vai me levar a essa instabilidade afetiva. E vai me levar a uma profunda inquietude corporal. Marina, os pacientes borders que eu atendo, eles sempre mostram algumas figuras de apego. E aí tem aquele primeiro sintoma, né? Aquele medo do abandono real ou aparente. Ainda que não tenha nenhum sinal de que a pessoa vai abandonar, o border age como se fosse abandonar. Gente, isso nada mais é, olha só, do que a tentativa de preencher esse vazio. Então, assim, tá tão oco lá dentro, tá? Por motivos mil. Eu não tô dizendo que a pessoa quer estar oca, ou a pessoa deu de costas, enfim. Mas existe um vazio que ele tenta preencher a qualquer custo porque dói. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de olhar para dentro e se sentir oco. Isso é uma dor profunda.
E aí a pessoa ela vai fazendo aquilo que ela acha que vai dar certo para aquilo parar de doer. Então ela vai se mutilar, ela vai tentar morrer, ela vai ter muito medo de perder aquela figura de apego, seja a mãe, seja o namorado, seja o marido, enfim, uma amiga. Em um dos documentários que eu assisti, tinha uma moça que tinha uma amiga e ela não queria que a amiga fizesse nada sem ela. Entendem? Então, eu tô aqui medindo as palavras, que eu não sei até que ponto eu posso falar algumas coisas aqui, porque pode gerar gatilho. Então, olha só. Tudo que eu falei para vocês aqui sobre a assídia resvala necessariamente nos sintomas do border. Então, eu não tenho como empreender uma terapêutica ADBT que vai atuar em sintoma. Eu posso atuar em sintoma para estabilizar o meu paciente, como eu falei para vocês. Mas se eu quiser mesmo curar o paciente, Marina, border tem cura? Claro que tem. Que tem. Ai, Marina, mas o DSM diz que não, mas a psicologia diz que não, porque eles estão atuando no sintoma, minha gente. É fácil? Não é fácil, mas tem. Claro que tem. E não é fácil, não só em virtude do paciente, gente, porque a terapêutica que eu vou apresentar, o terapeuta ele precisa estar disposto a não apenas ser para o paciente, mas a construir bens interiores em si. Isso é muito sério, para entregar isso para o seu paciente. Porque tendo esses bens interiores introjetados nele, ele vai parar com essa inquietude. E com a sua ajuda, ele vai aprender a construir os dele. E aí a gente resolve a causa. E a DBT não é capaz de introjetar bens interiores no paciente. Mas Santo Tomás ensina para nós como é que faz isso. E como é que faz isso? Portanto, Marina, pelo amor de Deus, através de um negócio chamado presença afetiva. Olha, Santo Tomás, ele vai dar pra gente um vastíssimo aparato quando a gente fala de afetividade. Ele vai falar de afetividade sensitiva, intelectiva, estrutural, dinâmica, natural, sobrenatural. E as pessoas que estudam São Tomás, comentam São Tomás, eles vão sempre dar mais robustez aos temas relativos ao conhecimento. Afinal de contas, a natureza humana é intelectiva, tá? Então, normalmente as pessoas vão tender mais para esse ponto. Vai se falar muito menos da afetividade. Só que existe um conceito dentro da afetividade muito importante, que até hoje eu vi o Echevarria falar. Se tem mais alguém que falou, me desculpe, eu não vi. Que é a presença afetiva, tá? Tem um artigo, inclusive, sensacional, recomendo demais que vocês leiam, que é justamente a presença afetiva segundo São Tomás, se eu não me engano. É bem auto-evidente, assim, o nome do artigo. Não tem em português, eu acho. O que é a presença afetiva? A presença afetiva, gente, é aquilo que eu digo quando eu levo alguém dentro do meu coração. Parece simples, né? Presença afetiva acontece quando eu levo alguém dentro do meu coração. E essa é uma presença totalmente diferente da presença cognoscitiva. Por quê? Porque quando eu conheço algo, o conhecido, aquilo que eu conheço, ou está na imagem, da qual o meu intelecto vai se valer para extrair uma ideia, um intelecto ativo, ou no conceito, que já está lá no passivo, tá? Então, a presença cognoscitiva acontece ou na imagem, que vai servir de substrato para a inteligência, ou no produto final, digamos assim, que é o conceito. É diferente de eu dizer que eu tenho alguém no meu coração, tá? Quando é que a gente percebe a importância desse tema? Quando eu analiso o conceito de mútua inerência como efeito do amor. Vou explicar. Santo Tomás vai falar sobre a mútua inerência dos efeitos do amor no tratado sobre as paixões da Suma Teológica, tá? Que é uma parte relevantíssima para a psicologia que a gente quer empreender. Não para a psicologia moderna. A psicologia moderna não está nem para isso. Mas para a psicologia que a gente sabe que é verdade, que de fato é eficaz, é importantíssimo por quê? Porque as paixões são nada mais, nada menos do que os movimentos da alma que vão acontecer quando a forma das coisas entram e excitam minha alma a agir, a buscar se unir àquela coisa. Então, esse é o esquema humano, digamos assim. Conheço, amo, me movo. Conheço, amo, me movo. Então, quando eu conheço sensitivamente, eu amo sensitivamente através do amor da concupiscência. E eu me movo, portanto, para me unir àquele objeto que eu conheci e amei. Então, olha só,
Se eu sei que todo ser humano faz isso, eu preciso entender como que funcionam as paixões da alma. São 11, tá? 6 do apetite compulsível e 5 do apetite irascível. Então, o que quer dizer a mútua inerência como efeito do amor? Aqueles que se amam estão mutuamente presentes, mas não estão mutuamente presentes pelo conhecimento, mas sim pelo afeto. E olha só, se vocês fizerem um retrospecto mental, tudo que a gente falou até agora não tem necessariamente a ver com conhecer. Muito embora conhecer esteja embutido em tudo. Tem necessariamente a ver com afeto, tá? Percebam. Na parte da Suma que ele vai falar sobre isso, na questão 28, artigo 2 do volume 2 da Suma, na primeira secunda, que é quando ele vai falar da bem-aventurança, dos hábitos humanos, das paixões da alma, enfim, ele vai falar que o efeito da mútua inerência tem de ser compreendido tanto em relação à apreensão, à recepção dessa forma, quanto em relação à apetitividade, certo? Ou seja, a ação. Apetecer é movimento. Lembra? Conhecer é receber a forma, apetecer é movimento. Para me movimentar, eu preciso conhecer. Então, o amado está no amante pela apreensão. Não pela apreensão superficial, mas naquela apreensão que penetra no íntimo. Essa apreensão que penetra no íntimo, gente, ela só pode ser relativa ao afeto. Lembram lá de Coríntios? Quem permanece na caridade permanece em Deus, Deus nele. Então, é uma apreensão afetiva íntima, certo? Então, de forma apreensiva, não superficial, o amado está no amante penetrando-lhe no íntimo. E com relação à apetitividade, nós dizemos que o amado está no amante, provocando nele uma certa complacência no afeto. De modo que essa complacência, peraí que vai fazer sentido. Essa complacência no afeto provoque um deleite no amado, um deleite com os bens do amado. Santo Tomás escreveu isso. Um deleite com o amado, um deleite com os bens do amado, um deleite na presença do amado. Então, olha, Santo Tomás vai usar a palavra complacência. Então, o amor é um movimento apetitivo. Lembram? E ele diz mais, que o amor tem um certo tipo de cooptação. Cooptação é uma palavra que está em desuso, vem de cooptácio, tá? Ele vai usar aqui no sentido de uma adaptação do apetite do amado. Presta atenção aqui, minha gente, pelo amor de Deus, isso aqui é bonito demais, tá? Então, olha só. Eu amo alguém, de verdade, com amor de caridade, de todo o coração, tá? Quando eu amo alguém, esse alguém entende o amor através da cognição, ok? Mas a gente já viu que isso é muito pouco. Por quê? A gente consegue perceber essa coisa tanto na imagem quanto no conceito. Mas é na presença afetiva que eu digo que algo está no meu coração. E se, de novo, vocês assistiram 30 minutos de aula aqui minha, vocês já viram que a gente só consegue fazer o que a gente precisa fazer depois de meditar. Que a meditação é a declaração da morte da preguiça. Então, quando eu sei de uma coisa, isso gera uma palavra mental, um verbo mentes. Isso é muito pouco, gente. Vocês já fizeram essa experiência. Ai, meu Deus, eu descobri que tal coisa é verdade. Então agora eu vou lá e vou fazer. Amanhã não faz mais. Por quê? Porque aquilo não está no seu coração. Então, é quando esse verbo mental vai descendo, 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 através de quê? Da meditação. Até chegar no seu coração e se enraizar nele, é que esse verbo mental no coração, ele prorrompe em amor. Quando ele prorrompe em amor, você se move, você sente uma vontade inequívoca, igual Santo Agostinho lá na conversão dele. Toma e lê, toma e lê, toma e lê. Quando ele lê, ele faz: Meu Deus, é agora. Acabou. Acabou. Tá acabado. Foi rápido? Não foi rápido. Quem leu as confissões sofreu junto com ele. Ele meditou e meditou e meditou e meditou e meditou. Ele já sabia qual era a verdade intelectualmente. Ele sofria por ver a verdade brilhando. Ele sofria por saber que a verdade era a verdade, mas ele não conseguia se mover. Por quê? Porque não tinha meditado o suficiente ainda para aquele negócio ir pro coração. Então, quando é que eu consigo fazer uma coisa? É quando eu entendo intelectualmente? Não, é quando aquilo está no meu coração. E olha só o que Santo Tomás está falando aqui pra gente. Essa complacência gerada no amante pelo amor do amado conforma a vontade do amado. Dá uma estrutura tal
similar à vontade do amante. Presta atenção. Ai, isso é bom demais. Percebe? Então, olha só, que é um certo tipo de cooptação. Então, eu amo o meu marido, de verdade. Esse amor chega para ele através de uma presença afetiva, tá? Ele me carrega no coração. E esse amor, essa presença afetiva, adapta a afetividade dele. Adapta a vontade dele de tal modo que todos os movimentos afetivos vão ser imbuídos dessa cooptação empreendida por aquele que amou. Então, assim como a gente primeiro recebe a forma para depois agir, também nós primeiro moldamos os afetos para depois entrarmos em movimento afetivo. E tudo isso deriva de quê? Qual é a primeira paixão que vai ser a base de todo e qualquer movimento humano? O amor. Uma paixão da concupiscência. Essa complacência, essa atração, essa conformidade com relação ao ser amado. Tá? Então, olha só, gente. A cooptação nada mais é do que uma acomodação afetiva do amante ao objeto amado. Percebe? Então, existe uma causalidade. Olha só isso aqui. Existe uma causalidade exercida no paciente. Vou usar sempre o exemplo do paciente, tá? Que é o amado. A relação terapêutica, o paciente é o amado e o terapeuta é o amante. Existe uma causalidade exercida pelo agente físico no paciente. Que agente físico é esse? O remédio, por exemplo. Ela atua como um tipo eficiente, com a causalidade eficiente. Ela emana certos efeitos que vão orientar o paciente dentro daqueles efeitos. No entanto, a causalidade que a presença afetiva causa no bem amado é uma causalidade final. E aí onde a Echevarria vai dizer, o terapeuta causa atraindo. Olha só isso aqui. Quando eu amo meu paciente, eu atuo como uma causa final, não eficiente. A causa eficiente produz certos efeitos para que algo seja gerado. A causa final puxa o paciente para um determinado lugar. E ele vai de livre e espontânea vontade, porque a sua vontade, a sua afetividade foi modulada através de uma presença afetiva ordenada. Lembram que eu falei para vocês que eu percebi que o mais importante era o vínculo? Lembra que eu falei para vocês que a psicologia moderna esqueceu-se de olhar para a vontade? Olha o que a gente está falando aqui. Esqueceu-se de olhar para a vontade. Onde que uma psicologia que não olha para a vontade, não olha para o vínculo, poderia entregar essa terapêutica que resolve a causa e não o sintoma? Percebe? Então, é justamente essa complacência que faz o afeto do paciente aderir ao terapeuta. De tal modo que ele se configura afetivamente ao terapeuta. E justamente através dessa complacência, Santo Tomás diz que vai ser gerada uma impressão afetiva, que se chama impressio. Então, existe uma impressão afetiva produzida pelo terapeuta que vai fazer com que o paciente não apenas module a sua afetividade, como se mova em virtude dessa modulação. É como se, lembra o que eu falei? O terapeuta conseguisse introjetar esses bens interiores. Gente, vocês se lembram lá que Kant dizia que não dá para conhecer o centro da coisa, a essência da coisa, só dá para conhecer como a coisa se manifestava? Só dá para conhecer o fenômeno, lembra? E ele dizia, olha, não dá para conhecer o centro, que está errado, mas ele dava uma explicação correta. Por quê? Para que eu conheça o centro de uma coisa, eu só conseguiria fazer isso me fundindo com ela, o Kant dizia. Eu olho para ele e falo, olha, Kant, você está quase certo, cara. Por quê? Você usa a premissa errada, mas chega no efeito certo. Percebam. De fato, eu só consigo atingir a essência de uma coisa se eu me uno com ela. Tá? Se eu não me uno, eu vou ficar só olhando para os efeitos, que é o que o DSM faz. Olha para os efeitos. Mas o que o Kant não sabia, o que o Kant desconhecia, é que existe uma forma de se unir com a coisa. Existe uma forma de atingir as essências.
E essa forma se chama amor. Vocês lembram lá do Camões? Transforma-se o amante no amado? O amor, gente, é essa qualidade que infunde as coisas do objeto naquele que ama. É isso que o amor faz. E é por isso que esse amor complacente, benévolo, capaz de imprimir uma presença afetiva em virtude de de uma impressão afetiva, modula a vontade do paciente, porque você consegue introjetar nele os seus bens interiores. E é por isso, minha gente, que um terapeuta precisa ser bem informado. E é por isso que um terapeuta, antes de ser terapeuta, ele precisa ser pessoa. E é por isso que um terapeuta ordenado ordena o seu paciente por tabela, tá? E Santo Tomás, ele vai desenvolver esse tema da impressão afetiva no contexto da teologia trinitária, tá? Não vou entrar nesse aspecto aqui, que a gente já vai caminhar demais para a teologia, não é o tema do vídeo. Mas é muito bonito quando ele segue Santo Agostinho, ele pega a mente como ponto de partida justamente para falar da Trindade de forma análoga. E essas analogias que ele vai utilizar só são possíveis porque a mente é a imagem de Deus, imagem dele. E não apenas em virtude da unidade da natureza, de que tudo é um, tudo está conectado, mas também na medida em que a Trindade, o aspecto trinitário de Deus, também reflete no aspecto trinitário em nós. Que aspecto trinitário é esse que nós temos? Intelecto, vontade e memória. Então, a imagem divina está impressa em nós pelos nossos poderes relativos ao intelecto e à vontade, e também pelos nossos hábitos de autoconhecimento, de amor próprio que estão na memória. E tudo isso está na mente. Então, nós refletimos a Trindade através de nossas operações fundamentais: inteligência, vontade e memória, tá? Então, o amado, ele acaba estando dentro do amante. E é como se eu, enquanto terapeuta, conseguisse, olha só isso aqui que bonito. Eu, enquanto terapeuta, causando essa impressão e sendo essa presença afetiva, eu conseguisse impulsionar, empurrar o paciente desde dentro. É como se eu conseguisse introjetar no paciente uma fonte de dinamismo vital. Gente, isso aqui é, meu Deus, isso aqui é de uma força, de uma potência, de uma importância. Então, minha gente, é do amor que vão derivar todos os movimentos afetivos. Eu só me movo porque eu amo. E esse amor dentro do setting terapêutico precisa ser um amor pessoal. Esse amor pessoal é esse ativador mais íntimo da vida humana. Na infância, que é onde muitas vezes falta, e aí o paciente apresenta sintoma na vida adulta. Na idade adulta, e tanto na infância quanto na idade adulta, esse amor pessoal ele precisa ser inscrito nas profundezas da alma. E produzir essa ativação desse amor é uma das razões pelas quais o casamento é uma instituição central e insubstituível. Porque é justamente nesse relacionamento, nessa relação, onde os dois são um só. É a perfeita união terrena. É onde, de fato, esse amor se dá dentro de um núcleo onde existe uma fusão total e completa, propagada pelo próprio Deus. Então, minha gente, ufa, terminamos. Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Escutem esse vídeo, meditem e percebam como Santo Tomás é atual e como Santo Tomás é a resposta para todos os problemas do setting terapêutico, porque para muito além da sintomatologia, ele vai nos auxiliar magistralmente a como empreender a terapêutica da causa. Tá bem? Um beijo e até a próxima.